Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo do cinema. O cinema é uma das artes mais belas e fascinantes de todas, e além disso, imortalizou diversos artistas, principalmente naquele período conhecido como clássico, popularmente conhecido também como a Era de Ouro de Hollywood. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos analisar todo o caminho percorrido pelos filmes do período clássico do cinema. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. Entre 1913 e 1915, começam a surgir filmes em longa-metragem e o aperfeiçoamento de técnicas narrativas. Isso vai colaborar para a transição do primeiro cinema para o cinema clássico. E o filme que marca essa transição é justamente O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, que estreou em 1915. Apesar de ser um filme bem polêmico e hoje bem questionável, ele acaba sendo importante para a história do cinema justamente por esse período de transição. Uma outra coisa que colabora para essa transição é o crescimento do cinema americano. Até 1915, o cinema europeu dominava o mercado mundial, mas com a chegada da Primeira Guerra, ele vai entrar em crise. E enquanto a Europa está se recuperando ainda desse conflito, os Estados Unidos chegam como os grandes produtores de cinema, já com um cinema bem definido, bem pré-estabelecido na costa oeste. Uma outra coisa que vai colaborar com a fama do cinema da costa oeste americana é justamente o famoso letreiro de Hollywood. Na verdade, esse letreiro vai ser colocado nas colinas em Los Angeles em 1923 por um desenvolvedor imobiliário que queria promover a venda dos terrenos da região. Esse letreiro era para ficar apenas um ano e foi colocado ali escrito Hollywood Land, mas ele acabou ficando até hoje. Na verdade, em 1949, as últimas 4 letras foram tiradas após todos os terrenos terem sido vendidos e o letreiro acabou se tornando um marco, um símbolo do cinema americano. Com o crescimento do cinema hollywoodiano, os estúdios começaram a organizar o cinema americano com base em um sistema conhecido como sistema de estúdios. Esse sistema consiste em 3 conceitos: estúdio, gênero e artistas. Na verdade, a ideia do sistema de estúdios é justamente fazer com que todo o controle do cinema esteja na mão de poucas pessoas. Nesse caso, os chefes, os donos de estúdio, eles se esforçavam o máximo para controlarem todo o sistema da produção, desde o momento da pré-produção, passando pela distribuição até os locais de exibição do seu filme. A ideia era poder controlar todo o processo de filmagem justamente para ter cada vez mais lucro. O sistema de estúdio dominou o cinema clássico de Hollywood, tendo sua primeira crise somente em 1950, com o advento da televisão. Em meados da década de 20, o cinema, ainda desprovido de fala, já tinha desenvolvido uma narrativa visual tão criativa, encantadora e impactante quanto as próprias palavras. Embora intertítulos por textos ainda aparecessem entre as cenas, o que trazia a comunicação de fato para os espectadores compreenderem o que estava acontecendo em tela era justamente as expressões faciais dos artistas. Eles assim conseguiam encantar e transmitir toda a emoção do personagem e da cena para o público. E é por conta disso, dessa interpretação tão impactante e inesquecível por esses artistas, que muitos consideraram que a chegada do cinema sonoro significava um retrocesso, e por isso o cinema sonoro foi criticado por muitos artistas da época. E essa transição do cinema mudo para o cinema falado ocorreu em 1927 com o filme O Cantor de Jazz. O Cantor de Jazz é um dos filmes mais marcantes do cinema, justamente por ser o filme que representa essa transição do mudo para o falado e, além disso, ter salvo a Warner Bros. Da falência. O Cantor de Jazz traz essa referência do cinema sonoro até mesmo dentro da história. Afinal de contas, a primeira fala do filme é justamente "você ainda não ouviu nada". Além disso, uma vez os Estados Unidos fazendo essa transição, era claro que o cinema mundial, principalmente o cinema europeu, iria seguir o cinema americano. Com o passar do tempo, essa transição foi feita de forma definitiva. Claro, não aconteceu de uma hora para outra. Por mais que o primeiro filme falado tenha sido em 1927, ainda foram feitos muitos filmes mudos nesse período. O último filme mudo em Hollywood foi em 1931, na qual foi justamente Luzes da Cidade, de Charlie Chaplin. É claro que essa transição levaria anos para ser feita de forma definitiva, até porque os técnicos de cinema tiveram a árdua tarefa de combinar o som com a fluência visual dos filmes. Além disso, no momento em que o cinema sonoro estava chegando, chegavam também novos desafios, novas tecnologias e novas dificuldades para se filmar uma produção, até porque toda a tecnologia necessária para captar o som da cena era extremamente pesado, caro e de difícil manuseio. Além disso, captava exatamente qualquer som no estúdio,
Por isso, era muito difícil fazer uma única cena num único take, justamente porque eles podiam pegar qualquer som externo e assim estragava a cena de vez. Além disso, a gente vai ter também a questão da dublagem de sotaques impraticáveis. Muitos artistas de Hollywood eram imigrantes europeus e quando eles tiveram que falar em frente à tela, foi descoberto que o sotaque era um pouquinho difícil de compreensão. Ou então, eles não tinham uma voz tão bela assim. E por conta disso, vai ser colocado em jogo também o destino de muitas grandes estrelas de Hollywood, que eram grandiosas no cinema mudo e vão precisar encarar sua decadência no cinema falado. Essa crise foi apresentada em diversos filmes ao longo do tempo, como por exemplo Cantando na Chuva, que mostra essa transição de uma forma mais cômica, e também o francês O Artista, que vai mostrar de uma forma bem mais dramática. O som abriu novas possibilidades para o cinema, e ao longo da década de 30 essa nova mídia já tinha conquistado todo mundo. Além disso, a gente está falando de um período em que todo mundo estava tentando se recuperar da crise econômica de 29, e por conta disso, o cinema também representava uma fuga em relação a essa vida tão difícil e árdua que a população estava passando. Pelo preço de um único ingresso, as pessoas podiam escapar da realidade e entrar na vida glamurosa de diversos artistas. Então o cinema vai ter essa ideia de escapismo e também vai se relacionar diretamente com toda a questão política, econômica e cultural, com toda a questão histórica da época. Um dos grandes exemplos disso é justamente o filme Grande Hotel, de 1932, que mostra a vida luxuosa de personagens vivendo dentro de um hotel e como a história desses personagens se cruzam. O Grande Hotel foi considerado o primeiro grande filme do mundo, justamente por unir as principais estrelas da MGM num único filme. Ainda relacionando o cinema com eventos históricos, um outro fato que ocorreu nesse período e colaborou muito para o desenvolvimento do cinema americano foi justamente a Segunda Guerra Mundial. O cinema americano vai lucrar muito com o conflito, por vários motivos. Primeiro que antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra, os estúdios de cinema já vão fazer propagandas antinazistas nos seus filmes, justamente pelo fato de que muitos donos de estúdios eram judeus fugidos da Europa. Além disso, pelo fato de que outros países precisavam focar a sua economia justamente no conflito e por conta disso a sua produção cultural estava em escassez, os Estados Unidos vão aproveitar essa oportunidade justamente para exportar os seus filmes para essas nações amigas e, consequentemente, levar a sua cultura americana para essas nações. Assim, eles vão ter uma aproximação diplomática com muitos países, incluindo o próprio Brasil. E foi justamente nessa época que Carmen Miranda vai se tornar uma estrela nos Estados Unidos. Ao longo da Segunda Guerra Mundial e logo após o fim do conflito, na qual vai se iniciar um período anticomunista nos Estados Unidos, vai surgir uma sensação de medo e paranoia dentro da sociedade americana. E é a partir desse sentimento que vai surgir um novo estilo de filme no período clássico, que é o filme noir. O filme noir, ele vem justamente com essas tramas policiais inspiradas em folhetins baratos da época, com essa ideia justamente de trazer todo esse sentimento da população para as telas do cinema. Enquanto os filmes clássicos se orgulhavam dos seus heróis e heroínas perfeitos, o cinema noir apresentava anti-heróis e femme fatales. Femme fatales essas que vão ficar eternizadas na história do cinema. Uma delas é justamente Rita Hayworth em Gilda. Além disso, a principal característica do cinema noir vai ser justamente um cenário relacionado a becos escuros, imagens, uma fotografia mais sombria e simplesmente aquela ideia de suspense e crime pairando no ar. Mas não é só Hollywood que vai mudar como uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Novos movimentos de cinema vão surgir em vários países justamente com a intenção de mostrar um cinema com mais críticas sociais e apresentar pessoas normais, criticando justamente o conservadorismo anterior ao conflito. Assim, essas ondas de cinema vão atingir diversos países, incluindo o Brasil, onde vai surgir o cinema novo brasileiro, ou então, principalmente, o neorrealismo italiano. Na verdade, essa onda de novos cinemas começa na Itália e se espalha pelo mundo, onde também teremos o cinema livre britânico e a Nouvelle Vague francesa. Já os anos 50 significaram o fim de algo dentro da sociedade americana. Com o advento da televisão, nós temos também o surgimento de uma nova geração. Uma geração essa que vai começar a questionar e criticar os valores conservadores das gerações anteriores e assim vão, de fato, enfrentar esses valores. Por isso, o medo da sexualidade parecia reprimido e por isso transbordava por todos os lados.
Assim, os estúdios de cinema vão tentar compreender esses jovens e vão tentar trazer também toda a dificuldade e o drama das suas vidas. E um exemplo disso vai ser justamente Juventude Transviada, estrelado por James Dean. Além disso, Marilyn Monroe também vai surgir como símbolo sexual da época. No decorrer da década, o cinema vai se tornar cada vez mais aberto a temas proibidos, refletindo uma sociedade cada vez mais liberal. Além disso, nós teremos também o surgimento e o crescimento do cinema de espionagem, levando em consideração que a gente está falando justamente do período de Guerra Fria e o cinema será utilizado como propaganda política. Assim, os filmes sobre espiões serão valorizados justamente para trazer uma mensagem entre o bloco capitalista e o bloco socialista da Guerra Fria. E eu não preciso nem dizer que o espião mais famoso que surgiu nessa época é justamente James Bond. Além disso, ao longo dos anos 60, os Estados Unidos estarão envolvidos em uma série de fatos e conflitos históricos, além das mudanças que vão acontecer dentro da sua própria sociedade e vai atingir o cinema hollywoodiano, principalmente a imposição dos tribunais que todos os arranjos de produção e distribuição fossem separados, quebrando assim o sistema de estúdios. Assim, muitos estúdios hollywoodianos também vão aproveitar para filmar no estrangeiro para aproveitar justamente a mão de obra mais barata. E vai ser nesse momento de crise no sistema de estúdio e de crise na sociedade americana por conta de uma série de conflitos que os Estados Unidos vão se envolver que a gente vai ter a crise do cinema clássico, finalizando então esse período conhecido como Era de Ouro de Hollywood e iniciando o que a gente vai conhecer como a Era dos Blockbusters. Mas isso já é uma outra história. O cinema clássico americano é extremamente rico de informações e de artistas. A Era de Ouro de Hollywood vai imortalizar diversos atores e atrizes em seus filmes clássicos. E é extremamente importante a gente conhecer, até porque a gente precisa saber por que esses artistas se tornaram tão importantes, por que esses filmes são inesquecíveis e são essenciais para quem estuda cinema. E vocês, já conheciam um pouco sobre a Era de Ouro de Hollywood? Existe algum filme dessa época que vocês gostam? Existe algum ator ou atriz desse período que vocês admiram? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!